Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem especial falando de um tema que está muito na atualidade. Na verdade, a gente vai fazer aqui um breve comentário sobre um texto clássico de 1964 do Kaleck, O Fascismo de Nossos Tempos. E a gente vai ver que esse texto, infelizmente, é mais atual do que a gente gostaria que fosse. Então, o tema desse vídeo de hoje é Entendendo o Fascismo dos Nossos Tempos. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês aí se inscreverem aqui no canal para não perderem nenhum conteúdo do que eu estou falando aí de economia. Sempre algum assunto relevante, falando de economia brasileira, economia internacional, para vocês ficarem ligados aí de tudo o que está acontecendo. E o tema do dia de hoje vai ser uma análise, breve análise, né? Eu espero que um dia até eu possa fazer uma live fazendo uma análise bem mais completa sobre esse texto. A gente vai pegar só alguns trechos desse texto do Mikhail Kaleck, que fala aí sobre fascismo, né? Ele é um dos autores mais importantes da economia heterodoxa de todos os tempos. Tem gente que considera ele o mais importante, inclusive, né? Eu mesmo sou muito fã da obra do Kaleck. E ele tem alguns textos, principalmente dois, né, que são muito referências na área aí de tentar explicar politicamente alguns elementos de por que está acontecendo tais fatores aí no mundo. Por exemplo, por que a gente não acaba com o emprego, com o desemprego, né? Isso aí é um texto que talvez eu traga outro dia para tratar aqui com vocês. E esse aqui que é por que você ainda tem o fascismo, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. É um texto de 1964 que trata justamente disso, né? Não passou nem 20 anos do final da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, perdão, e ele já está vendo movimentos fascistas, principalmente na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Só que um movimento fascista repaginado, já com algumas mudanças, não é mais aquele movimento fascista e nazista que persegue principalmente os judeus. Eles têm outras minorias que eles acabam perseguindo, inclusive eles têm mudanças importantes na hora que a gente for pensar assim, até de reconhecimento de Estado, de forma de pensar a economia e tudo mais. Ele faz aí uma análise sobre isso. Vamos começar aqui lendo alguns trechos bem importantes aí sobre o que o Kaleck está trazendo aqui para gente. Vamos começar com esse primeiro trecho aqui dele. Nos últimos anos, temos notado uma fervorosa atividade entre fortes grupos fascistas nos países capitalistas desenvolvidos. Os mais importantes deles são a OAS, Organização Armada Secreta na França, os elementos neonazi na Alemanha Ocidental e os Goldwaterites, difícil essa palavra, hein, amigo, nos Estados Unidos. Todos esses grupos têm as seguintes características em comuns. Daí ele vai começar a falar sobre essas características e a gente vai tratar aqui principalmente da primeira agora. Diferente do nazismo, na época da Grande Depressão dos anos 30, eles não recorrem à demagogia social. Chega a adotar uma ideologia oposta, criticando o intervencionismo estatal e proclamando o retorno ao laissez-faire. Então você vê que a partir desse momento está surgindo um fascismo muito mais parecido com o fascismo que a gente está encarando hoje. Sim, estamos encarando o fascismo hoje, é só a gente ver como que está o mundo, né? Que é um fascismo que ele não está mais querendo resolver os problemas de 1930, né? O próprio texto do Keynes fala sobre que a intervenção estatal ela pode ser um método muito eficiente para ditaduras conseguirem popularidade. Ele trata sobre isso, por isso que ele fala que é muito importante você fazer esse governo forte em democracias, justamente para evitar essa demagogia, o fascismo, né? Mas quando o Kaleck está vendo aqui, ele está observando algo, que o fascismo hoje, ele já não está querendo resolver e disciplinar as massas, que nem ele disciplinava antes, oferecendo emprego para as pessoas, mas sim ele está querendo disciplinar as massas a partir do laissez-faire.
sendo como se fosse uma espécie de contracorrente, né? Porque lembrando que o intervencionismo estava muito em voga, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente está tratando aqui de 1964, o Golden Age do capitalismo, que é justamente o período em que você tem aquele crescimento econômico absurdo, taxas de desemprego que chegam quase ao pleno emprego, não chegam, crescimento enorme, desenvolvimento econômico enorme, principalmente nas economias capitalistas e capitalistas desenvolvidas, né? E o mais importante, a gente vê então que eles começam a surgir como contracorrente, pedindo a volta do laissez-faire. E hoje o nosso fascismo é muito o quê? Um fascismo que fala que tem que ser, que tem que acabar com o intervencionismo, tem que acabar com o poder do Estado, tem que deixar a economia rodar livremente. Então o Kalecki já está percebendo essas novas características do fascismo que estão surgindo em 64, aí nesse texto que ele está falando. Aí vamos partir para o próximo trecho aqui, que ele continua elencando o que são aí essas características do fascismo 2.0 que ele está colocando. Eles apelam para elementos reacionários das amplas massas da população através de uma variedade de slogans racistas e chauvinistas. Para cada um dos países considerados, esse slogan pode ser facilmente condensado em uma palavra. Argélia, no caso da França, revanche, no caso da Alemanha, e negros, no caso dos Estados Unidos. Os grupos fascistas também proclamam a cruzada anticomunista, aproveitando-se de um longo período da propaganda oficial. Continuando, né, os elementos fascistas são subsidiados pelos grupos mais reacionários das grandes corporações, que dessa forma geralmente também promovem seus interesses particulares. A defesa de seus investimentos na Argélia, expansão de certos ramos da indústria armamentista. Os fascistas também são apoiados por determinados grupos das Forças Armadas. Entretanto, a classe dominante como um todo, embora não aprecie a ideia dos grupos fascistas tomarem o poder, hoje nem tanto, né, talvez o único ponto aí que esteja datado da frase desse texto de Kalecki, não faz nenhum esforço para suprimi-los e limite-se a representações por excesso de zelo. Olha que interessante aqui que ele está levantando. Eles mudam agora a chavinha e começam a perseguir outras minorias. O argelino, o muçulmano, na Europa, que é basicamente a base do fascismo europeu hoje, essa perseguição ao muçulmano na Europa. Aí você tem o caso do negro nos Estados Unidos, justamente no período da luta pelos direitos civis. Um anticomunismo muito forte, que a gente vê em todos os casos, né? Tudo comunismo, a Kamala Harris é comunista, eu sou comunista, o Lula é comunista, todo mundo que não gosta de mim é comunista. Então esse daí você vê também o elemento principal. E a gente pode colocar que, evoluindo isso, você entra também para a agenda LGBT, o tal da agenda woke, né? Que acaba também aí sendo alvo desses grupos fascistas desses dias de hoje. Então você vê aí como que já começa a surgir nesse momento aí uma mudança estrutural importante para a gente entender. E você tem aqui, ó, subsidiado por grandes grupos reacionários de grandes corporações e determinados grupos das Forças Armadas. Então você vê aí que ainda tem raízes, principalmente no grande capital e nos detentores do poder armamentício, essa raiz fascista. Só que a classe dominante tem um pouco de nojinho do fascismo, porque o fascismo não sabe comer de garfo e colher na mesa. Mas não faz nenhuma questão aí de expulsar os fascistas aí do debate político. Só se limita a fazer a nota de repúdio, basicamente, que o Kalecki está falando. Outro trecho interessante aqui para a gente tratar, principalmente que vai explicar um pouco dessa mudança, de por que o fascismo hoje ele acaba tratando muito da questão aí do Estado mínimo, porque na época da Alemanha e da Itália fascista e dos outros países fascistas, era importante você ter grande intervenção estatal para você conseguir garantir a tal do exército de reserva. Agora, o exército de reserva, o próprio capital consegue graças a teorias econômicas, manter ele, ó, que ele fala aqui, ó, assim o fascismo já não é a base necessária para um sistema de intervenção estatal.
ele não pode proclamar o slogan de eliminação do desemprego em massa, porque nos países capitalistas envolvidos o emprego é mantido em um nível bastante alto. Então, o que ele está falando aqui? Que, basicamente, você tem, então, que a intervenção estatal, nesse momento, que estava garantindo o nível de emprego bem elevado nos países. Então, qual que é a resolução para isso? Você parar de ter essa intervenção estatal que garanta esse pleno emprego. Daí ele vai continuar aqui, ó. Pelo contrário, Barry Goldwater, que é o chefe aí dos americanos, o demagogo dos americanos, né, ao exibir demagogia racista aí da Guerra Fria, sobre a qual mais será dito a seguir, não ataca não só a interferência do governo na economia, mas até na previdência social. Parece aí muito aí de alguns analistas, né, que a gente vê aí bastante. É dessa maneira que o apoio dos mais reacionários grupos empresariais é pago. Isso só também é uma questão de sobrevivência, eles também estão procurando financiamento dessa bagaça. Esse também é o motivo pelo qual não tem chance de tomar o poder. Aí também é a parte do poder datado que, infelizmente, aí o Kalec errou. Aí, continuando. O que todas as correntes fascistas contemporâneas têm em comum com o nazismo é a atitude antissindical, que novamente reflete a ligação com os grupos reacionários das grandes corporações. Então você vê que até por uma questão de sobrevivência, o fascismo, ele abraça a agenda mais reacionária, abraça o grande capital, também abraçou no primeiro momento, e agora justamente luta para bandeiras que tenham controle do emprego, ou seja, que garantam que você tenha uma massa de desempregados, e começa a ser antissindicalistas, anti-intervencionistas do Estado, querem o livre mercado, querem a menor intervenção possível do Estado, não querem previdência social. Então você vê essa mudança toda. Isso justamente é para você conseguir ter esse financiamento, mas também é uma mudança de metodologia aí do fascismo que a gente tem. E para a gente finalizar, vamos ver o último trecho que eu separei para vocês aqui. Que ele fala aqui que tem outro protetor importante, são os membros raivosos do establishment militar, que adora o jogo de se equilibrar à beira de um precipício, se não à beira de uma guerra preventiva. Eles são, de certa forma, a contraparte dos grupos de empresários predatórios e são frequentemente ligados entre si. É provável, no entanto, que o peso dos membros raivosos das Forças Armadas seja maior do que o dos grupos predatórios na classe dominante. Ou seja, é na caserna que está a grande semente do fascismo de verdade. E eu quero aí destacar esse último trecho para vocês que é maravilhoso. Que ele fala aqui, ó. Seria uma simplificação muito grosseira afirmar que apenas os novos ricos ou alguns outros grupos específicos dos grandes empresariados apoiam os movimentos fascistas. As fronteiras não são de forma alguma tão nitidamente delineadas. É muito provável que muitas empresas financiem tanto os políticos oficiais da classe dominante quanto os adeptos menos respeitáveis dos fascistas. Por sua vez, esse é apenas um aspecto de um fenômeno mais amplo. A maioria da classe dominante não gosta da ideia fascista de tomar esse poder, mas ao mesmo tempo não deseja esmagá-lo. O fascismo de nossos tempos é um cão na coleira, pode ser solto a qualquer momento para alcançar objetivos definidos e mesmo quando na coleira serve para intimidar a posição em potencial. Ou seja, a gente vê aqui que o cara que está colocando que o fascismo é uma arma importantíssima para a elite dominante. Porque é um cachorro que ela mantém na coleira para mostrar assim qual que pode ser a pior face dela, porque quando ela precisa, ela solta esse cachorro e faz esse cachorro morder os seus opositores e vai fazer eles sangrarem quando precisarem. Então, por isso que a elite dominante não quer acabar com o fascismo, porque ela vai usar o fascismo como um belo de um cachorro na coleira e, se precisar, ela vai morder. E no desespero maior, ela vai deixar até o cachorro dominar, que nem a gente está vendo hoje. Então, tudo isso acontece com a anuência da classe dominante. Esse aí, então, gente, é o texto aí do Kalec, que você veja até um vídeo muito longo, não consegui falar quase nada desse texto de tão rico que ele é, mas a gente vê aí como que você consegue fazer uma analogia, como você consegue fazer assim, tipo, uma ligação do que o Kalec está falando em 64 com o que a gente está vivendo hoje. Um fascismo financiado pelas classes dominantes, utilizado como um cão de guarda para conseguir espantar a sua posição, um fascismo que é a favor do liberalismo econômico mais hard, um fascismo que perdão, gente, um fascismo
que é antissindicalista, anticomunista e sempre tem um alvo. E esse alvo hoje é os muçulmanos na Europa, os LGBTs e a agenda woke nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente também tem outros alvos aí em potencial. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o like aí pra gente. Se esperar até agora no canal para falar sobre o vídeo, também para se inscrever, depois de ver o vídeo, se inscreve. E a gente volta amanhã, que amanhã tem dados importantes aí da economia brasileira. Um grande abraço, gente, e até a próxima.